Olá, boa noite a todos. Eu sou a Jennifer e eu fui convidada aqui pelo Centro Espírita Antônio de Oliveira a fazer uma palestra para vocês nessa segunda-feira sobre a lição 79 do Palavras de Vida Eterna. Então, eu me sinto muito honrada, muito feliz de estar aqui nessa noite conversando um pouquinho sobre essa obra extraordinária, que, no meu ponto de vista, também é uma das obras que colaboram com a nossa reforma íntima. Então, você que está chegando, corre lá, pega o seu copo com água para a gente poder fluidificar no final dessa nossa palestra. Apesar de ser uma palestra, né, instrutiva, a gente também vai fazer todo aquele nosso processo de vibrações, de vibrar pelos nossos lares, pelas nossas famílias e pela nossa água também, tá? Então, você que está conectando aqui pelo SEAD, mais uma vez, boa noite. Eu sou a Jennifer. Sejam todos muito bem-vindos para a gente conversar um pouquinho sobre essa lição do Palavras de Vida Eterna. Então, eu convido vocês a, nesse exato momento, fechar os seus olhos, respirar bem fundo, para a gente fazer a nossa prece de abertura desta palestra desta noite, tudo bem? Então, fecha os olhos. Vamos serenar a nossa mente, tranquilizar o nosso corpo, o nosso espírito, das atribulações do dia de hoje, da correria, do cansaço. Você que está nos ouvindo, voltando de casa, que volte em segurança. E vamos rogar aos mentores espirituais para estar conosco durante toda essa noite, nos emitindo fluidos vitais, para restabelecer as nossas energias, para acalmar o nosso coração e para receber da melhor forma a nossa palestra desta noite. Que assim seja. Amém. Bom, gente, eu sou a Jennifer, sou fisioterapeuta, me sinto muito feliz de estar aqui nessa noite conversar com vocês. Eu tenho 37 anos, apesar de não parecer, é verdade esse bilhete, sou professora universitária, me sinto muito feliz de ter recebido esse convite do nosso querido Wagner para fazer uma lição aqui do Palavras de Vida Eterna, né? E a lição que eu fiquei foi a de número, que está na página 70 desculpa, está na página 174 aqui no meu livro, né? É a lição 79. Tem livrinhos que são um pouco menores que o meu, né? Livros de bolso. Então, para nós, é a lição 79, Pacifiquemos. Quando o Wagner me convidou para fazer essa lição, a gente nem imaginava, né, que em 2022, mal saindo de uma pandemia, a gente iria ver, né, Rússia e Ucrânia brigando, tendo uma guerra, muitos mortos, feridos, né, e milhares de pessoas refugiadas. Então, vamos abrir o nosso coração para absorver as palavras que Chico Xavier traz aqui para nós. E eu vou compartilhar com vocês sobre essa virtude que é tão difícil, né, da gente desenvolver nos nossos dias de hoje, que é sobre a paciência. Então, eu vou ler aqui para vocês, tá? É uma lição muito curtinha, que eu acho que vale a pena eu fazer a leitura dela completa, e a partir dela a gente ir trazendo algumas coisas para o nosso estudo, para o nosso entendimento dessa noite, tá? Olha só, em Mateus, capítulo 5, desculpa, versículo 9, Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A lição trazida por Emmanuel, através de Chico, diz o seguinte: não adianta estender a guerra nervosa. A contrapartida, a contradita esperar-te-á em cada canto, porque a paz é fundamento da lei de Deus. Observa as catástrofes que vão passando. Vezes sem conta, o homem faz-se o lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre. Mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva e formando a fruta no corpo da própria flor.
Vulcões arruinam extensas regiões, mas Deus restaura as paisagens dilaceradas. Maremotos varrem cidades, mas Deus indica-lhes outro lugar e ressurgem mais belas. Terremotos trazem calamidades aqui e ali, mas Deus reajusta a fisionomia do globo. Moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Tempestades, de quando em quando, sacodem largas faixas da terra, mas Deus, pelas forças da natureza, traz o reequilíbrio de tudo. Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Tudo pode ser. Agora, diante de ti, aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno, quando puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Gente, eu fico toda arrepiada. Que exemplo, né? Mais real. Olha só, o livro trazido por Chico Xavier e Emmanuel traz para nós trechos, né, que cabem nos nossos dias de hoje. Vou ler aqui duas partes. Não adianta estender a guerra nervosa, a contradita, espertear em cada canto, esperar-te-á em cada canto, porque a paz é fundamento da lei de Deus. Emmanuel traz vários exemplos. Olha, podem vir vulcões, podem vir maremotos, terremotos, epidemias, tempestades. Mas quem que vai resolver e colocar ordem nesse caos todo é Deus. A lição, quando fala para a gente nos pacificarmos, é para a gente realmente entender que Deus, nosso Pai, Criador de todo o universo, Ele não está tão distante assim de nós. Ele está bem pertinho da gente, observando tudo que acontece na Terra. E no exato momento, na hora certa, Ele vai lá e age. Ele vai lá e age. Então, quando a gente lê essas palavras de Emmanuel, significa, gente, que por mais, como ele fala aqui, aflição que a gente tenha, tranquiliza a vida. Tranquiliza a vida, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Se a gente está falando que a paz é uma lei de Deus, para a gente desenvolver essa paz, né, e seguir as leis universais, seguir essa lei de Deus, o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer nesses momentos de aflição? O que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos amores, dentro do nosso trabalho? Qual que é a virtude que está diretamente relacionada com a paz, gente? Com a paz. É a nossa querida paciência. Paciência. A ciência da paz é a paciência. E aí eu vou estender a nossa lição de hoje para uma outra frase de Chico Xavier, que ele diz o seguinte, olha, não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Vou repetir de novo, tá? Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. E aí, o que a gente vê aqui nessa lição? Olha só, se tiver aflição, tranquiliza a vida em torno, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Olha que conforto, que consolo, que tranquilidade que a gente tem quando a gente lê uma lição dessa e quando a gente escuta através de Chico que não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Pensa agora em um problema que você esteja passando. Pensa agora em um desafio. Eu prefiro usar essa palavra, tá, gente? Eu aprendi uma vez com uma grande palestrante espírita para a gente usar
Desafio é lugar de problema, né? Para a gente encarar esse problema com uma outra faceta, né? Os desafios, eles vêm para trazer aprendizados para nós, né? E uma vez que a gente aprende, a gente registra essa informação em nós e a gente vai, corre o risco da gente não ter que passar por esse problema de novo lá na frente, ou quando esse problema de novo aparecer, esse desafio aparecer, a gente já vai estar mais evoluído, né, com uma outra consciência, e a gente vai resolver melhor esse desafio, né? Assim que a gente vai caminhando por essa escola chamada Terra. Pensou no seu problema? Pensou em algum desafio que você esteja passando nesse momento? Agora pensa comigo. Fecha os olhos, escuta essa frase de Chico. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Gente, isso aqui é para virar um mantra para nós. Veio o problema, veio o desafio, quem que você vai recorrer primeiro? A paciência. Eu, como toda professora, eu gosto de trazer, de ir buscar o significado lá no dicionário, para a gente até poder entender um pouquinho mais, tá? Olha só o que o dicionário fala sobre o significado da paciência. É a capacidade de tolerar contrariedades, desabores, infelicidades. Capacidade de tolerar contrariedades. Nossos problemas vêm para serem tolerados, né? Para serem aprendidos, para serem contornados. Paciência é também, para o dicionário, sossego com quem se espera uma coisa desejada. Olha só, né? A gente deseja tanta coisa, né? Espera tanta coisa, mas o que fazer enquanto nós estamos esperando essa coisa desejada? Sermos pacientes. Essa sensação de paz que a gente carrega dentro da gente, que faz a gente se acalmar, que faz a gente pensar nas palavras de Deus, né? Que olha, que está aqui no livro, a paz chegará pelas mãos de Deus, né? As palavras de Emmanuel, tranquilizar, tranquilizar, tranquilizar. Para o dicionário, paciência também significa perseverança, se não ela necessária para a gente poder vencer, né? Ultrapassar os nossos problemas, os nossos desafios. A paciência demora nas coisas que deveriam executar prontamente. Sofrimento em pontos de honra. Passa tempo ao jogo de uma pessoa só. Quem nunca jogou aquele joguinho de computador chamado paciência, né? Designativa de resignação, conformidade. Olha só o que o dicionário traz para gente. Contornar contrariedades, tolerar desabores, ser perseverantes, ser resignados. Olha quanta coisa a gente aprende com o significado das palavras. Santo Agostinho tem uma frase sobre paciência muito importante para a gente. A paciência é companheira da sabedoria. Quem nunca ouviu falar naquele ditado assim, ó, não pede paciência para Deus, não, porque ele vai trazer problema, né, para você resolver, para testar se você é paciente na resolução deles. Pede sabedoria, né, porque sabedoria ele vai te dar todo o ensinamento para você aprender a lidar com aquele problema, aquele desafio que apareceu na sua vida. Olha só, Santo Agostinho fala para gente, a paciência é companheira da sabedoria. Então, para a gente chegar nessa paz que é lei de Deus, a gente precisa desenvolver a paciência e a sabedoria. Deixa eu passar aqui para a minha próxima anotação. Paciência é a virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias ou incômodo de terceiros, sem perder a calma e a concentração. Gente, a gente precisa muito de paciência nos dias de hoje, não precisa? E se a doutrina espírita fala o seguinte, olha, reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima, a gente precisa o quê?
elencar os nossos desafios, né, os nossos defeitos que a gente precisa transpor, mas também elencar as virtudes que a gente carrega e as virtudes que a gente precisa o quê? Desenvolver. E quando a gente fala que a paciência é uma virtude, ela está diretamente ligada ao nosso autocontrole emocional. E a gente precisa ter esse autocontrole para se relacionar com qualquer pessoa, para se relacionar em qualquer ambiente, independente se naquele ambiente a gente está vivenciando uma situação desagradável ou não. Né? Quantas vezes a gente não precisa ser pacientes para poder ensinar o outro, né? Ou um trabalho, ou como eu faço, né? Uma lição, um ensinamento. E quando o outro vem para cima da gente, né, em situações que realmente são desagradáveis, que nos incomodam, né, que vem para nos criticar, para nos humilhar, para apontar o dedo nos nossos defeitos, não é assim? E a gente vai fazer o quê? Exercer a calma e a concentração. É o que diz aqui para nós. A paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios ou diante de situações de fatos indesejados. Olha só, mais uma vez, a palavra tolerância junto com paciência aparecendo de novo para vocês. Paciência significa também perseverar em relação a algo, como uma resposta, situação ou ação que aparentemente não tem previsão de se concretizar. Olha só, quantas situações do nosso dia a dia, até situações simples, sabe, gente? Como a gente pegar ônibus lotado em horário de pico, metrô cheio no horário de pico, trânsito, né? Encarar fila, encarar os nossos filhos, birra dos nossos filhos, encarar aquela orientação para aquele nosso filho adolescente, para o nosso marido, para nossa esposa. A paciência nos convida a sermos tolerantes com o erro do outro, com o erro alheio, mediante essas situações que para nós são indesejadas. E aí, o que a gente vai nos retomar? Paciência, paz, lei de Deus. Coloca nas mãos de Deus, reflita, respira, não pira, se acalma e se tranquiliza. Vou ler aqui de novo, ó. Se tranquiliza, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Então, em todas essas situações que eu falei para vocês, né? Metrô cheio, trabalho, horário de pico, a gente tem que essa correria do nosso dia a dia. Quem mora aqui em São Paulo sabe muito bem do que eu estou falando, né? Requer da gente paciência, paciência com os nossos filhos, paciência com os nossos familiares, paciência com quem não tem a mesma compreensão, o mesmo entendimento que nós, não segue, né, o mesmo raciocínio ou não aceita as coisas que a gente aceita ou tem ideias contrárias à nossa. Então, para tudo na nossa vida, a gente precisa ter paciência, para tudo, para tudo, para tudo. Eu estou trazendo aqui para vocês exemplos que podem ser praticados no nosso dia a dia, né? Porque vocês viram na lição do Palavras de Vida Eterna que ele está dizendo de uma forma coletiva, né? Ampliada. Olha só, vulcões, maremotos, terremotos, vêm, mas Deus aparece e age. Moléstias estranhas que devastam populações inteiras, tempestade que assola largas faixas da terra. Aí vem Deus, né? A lição frisa, né? Mas acontece tudo isso, mas Deus vem e reequilibra tudo. Deus vem e age. Deus vem e inspira. Olha só, 2 anos atrás a gente estava iniciando a pandemia, certo? Aqui no Brasil, né? Moléstias estranhas devastam as populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Então, as vacinas, né, os medicamentos, principalmente aqui no caso da Covid, né?
a vacina que veio, e graças a Deus muita gente se vacinou, tem se vacinado, né? As pessoas que a gente sabe que está indo lá nos hospitais é porque não se vacinaram, não estão com todas as doses completas. Gente, é a ação de Deus para resolver as nossas coisas, né? Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. A gente precisa aplicar essa virtude da paz no nosso dia a dia. Por mais difícil que seja nossa vida, por mais difícil que sejam os nossos relacionamentos com o outro, com o próximo e com nós mesmos. Para pensar quantas vezes a gente deixou de ser paciente com a gente mesmo. Quantas vezes, né, a gente não se irritou com a gente não se autocriticou, não se autopuniu, né, por fazer uma coisa correta ou por não seguir um caminho diferente, por tomar atitudes que não foram tão legais na época, né? A gente deixa de ser pacientes com a gente mesmo, com a evolução que a gente tem no nosso dia a dia, né, com a nossa vida, com a nossa trajetória aqui na Terra. E aí você deve estar se perguntando, mas Jennifer, é tão difícil, né, colocar nas mãos de Deus e se tranquilizar. É tão difícil a gente ter essa tranquilidade mediante os problemas que a gente tem, que a gente traz. Gente, por isso que eu falei para vocês, né? Se a lição traz essas coisas em tamanha magnitude e Deus vai lá e resolve, o que Deus não é capaz de fazer com a nossa própria vida? Entende? Olha só, não adianta estender a guerra nervosa. Observa as catástrofes que vão passando, vezes em conta. Então, de vez em quando, o homem faz o lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre. Mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra o solo de novo. E aí, quando esse solo é coberto, a flor vem, forma fruta no corpo da própria flor. Vulcões arruinam extensas regiões, mas Deus restaura a paisagem. Olha só, Deus está agindo a todo momento. No macro, imagina o que ele possa fazer no micro. E aí vem a nossa parte, né? Porque essa lição nos convida não a nos entregarmos ao pessimismo em circunstância alguma. Então, independente do que a gente está passando, independente do que a Terra está passando nesse momento de transformação, né, de regeneração, tudo pode ser agora diante de ti aflição e convulsão. Então, aos nossos olhos, pode ser a pior coisa do mundo, né? O nosso problema pode ser o pior problema do mundo. Nosso problema vai ser maior do que o problema do vizinho, do amigo, do nosso irmão, do nosso outro parente. Mas Emmanuel fala, tranquiliza a vida em torno, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Olha que confiança a gente precisa ter. Olha que sentimento realmente de, putz, olha, é isso que faltava para eu me tranquilizar. Olha, é esse despertar que faltava na minha vida. Olha, é essa lição que vai trazer esse conforto, esse acalanto. É verdade. Por mais que está tumultuado o mundo lá fora, por mais que esteja tumultuado o mundo aqui dentro, a paz vai chegar pelas mãos de Deus. Deus sabe de tudo e sabe exatamente a hora de agir. E aí vem a nossa parte, né? Porque aqui na doutrina espírita, não é só a gente ler essas lições, né, achar lindo, bonito, maravilhoso e ficar de braços cruzados, né? Se a gente está falando que a paz é uma lei de Deus, a paciência é a virtude, certo? Como é que a gente vai desenvolver essa virtude para sermos cada vez mais pacientes? Primeiro, a gente precisa se autoconhecer. Através do autoconhecimento, a gente consegue observar partes da nossa vida que falta a paciência. Se a gente não tem paciência para encarar os nossos desafios, se a gente não tem paciência para conversar com o outro, para ensinar o outro, para amar o outro, a paciência ela não está dentro de nós como virtudes, né? Porque não tem como a gente perder algo que a gente não tem.
Não tem como a gente perder algo que a gente não tem. Então, por onde que a gente começa a lição da paciência? Pelo autoconhecimento. Reconhecendo se essa virtude existe em nós, como ela existe em nós. E se ela não existe, tem que ficar claro para mim qual é o momento que eu preciso, de fato, exercer a paciência. E aí sim, através dessa leitura do autoconhecimento, quem nós somos, como eu me comporto, como eu reajo, eu vou exercer o que a gente chama de lição de casa. Agora é a hora da reforma íntima. Agora é a hora da gente colocar a lição da paciência para valer. Como que a gente faz isso? Domando os próprios impulsos. A paciência nos convida a sermos tolerantes. Tolerantes com a gente, tolerantes com o outro. Então, eu preciso domar os meus próprios impulsos. Chico até fala, né, para a gente ingerir a água da paciência. Fiquei 10 segundos com a água aqui na minha boca. É isso que Chico ensina, né? Engula a água da paciência, espera, se acalma, analisa, né? Deixa a água ali na boca e depois deglute. O que Chico quis nos ensinar com esse exercício? Para a gente não ser reativo, para a gente não ser impulso, né? Para a gente não agir com impulsividade em tudo na vida, para a gente analisar, olhar, observar de fora. Olha só, você sai daquela cena, analisa, depois você volta. E aí, quando você volta paciente, você volta mais tolerante, você volta com mais sabedoria. Então, olha só, o que a gente precisa fazer para sermos mais pacientes? Autoconhecimento. Do autoconhecimento gera reforma íntima. A gente vai domar os nossos próprios impulsos. A gente vai ser tolerante, principalmente com os defeitos alheios. Gente, tá todo mundo aqui na Terra para aprender. Então, a gente precisa entender que a evolução do outro é diferente que a minha. A evolução de quem caminha do seu lado é diferente da sua. E está todo mundo junto para aprender. A gente precisa ser tolerante com os defeitos alheios, certo? Ninguém é mais que o outro, ninguém é menos que o outro. Se nós estamos aqui na Terra é por um propósito, para crescer e evoluir. Evoluir na nossa reforma íntima, evoluir na nossa moral. Quando a gente junta o autoconhecimento, coloca na lição de casa da reforma íntima, domina os próprios impulsos, é tolerante com o defeito alheio, a gente se esforça, a gente é persistente e a gente vai levar sabedoria e compreensão para toda a caixinha da nossa vida para exercer a paciência. Então, se a caixinha dos relacionamentos amorosos, é ali que vai exercer a paciência. É a caixinha da dona de casa, é a caixinha do pai, é a caixinha da mãe, é a caixinha do casal que precisa ensinar os filhos, é a caixinha que você tem ali que se relaciona com o outro no ambiente de trabalho. Tudo requer esforço, persistência, sabedoria e compreensão, tá? E para fechar todo esse leque de coisas que a gente precisa fazer para sermos pacientes, a gente precisa exercer a disciplina, porque sem ela a gente não vai conseguir alimentar em nós a chama dessa virtude da paz, a virtude da paciência. Então a gente precisa ter a disciplina e reconhecer que as situações que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, requer essa disciplina para sermos pacientes. E aí eu volto lá, autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave para tudo, gente, para tudo, tá? Para tudo mesmo. Para a gente se melhorar, para a gente se transformar, eu preciso saber quem eu sou, tá? Pode ser que nessa jornada do autoconhecimento a gente descubra algumas coisas que a gente não quer cuidar, né? Para isso que tem a casa espírita, para isso que tem os psicólogos, para isso que a gente tem vários profissionais que estão dispostos a nos ajudar a nos entendermos, né? A entender com essas nossas sombras que a gente tem dificuldade, né, de reconhecer, tudo bem? Então, mais uma vez, ó, vou ler aqui para vocês, tá?
Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Tudo pode ser. Tranquiliza a vida em torno, porque a paz chegará pela mão de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. O quanto que vou deixar uma pergunta de reflexão para vocês, tá? O quanto que vocês têm sido pacificadores, tá? Pacificadores, o quanto que você tem sido pacificador do seu lar, da sua família, no seu trabalho, no seu deslocamento, o quanto que você tem sido pacificador, certo? Meus irmãos, muito obrigada por vocês estarem comigo aqui essa noite, por esse trabalho maravilhoso que o Centro Espírita faz em estudar o livro Palavras de Vida Eterna aqui junto com vocês às segundas-feiras. Então, nesse momento, eu convido a todos a gente levar os nossos pensamentos em vibração e vamos orar? Vamos vibrar? Então, fecha os olhos, respira bem fundo. Sintoniza o seu coração com o coração de Deus, com o coração dos mentores, com essa energia de luz que desprende do universo. Aí abençoa o seu lar, a sua casa, o seu trabalho. Vamos rogar a espiritualidade para fluidificar as nossas águas, colocando todos os lenitivos que a gente necessita para mais uma semana. Que esses lenitivos possam restaurar a nossa saúde espiritual, mental, emocional, física. E agradecemos por essa fluidificação. Vamos mentalizar o nosso coração, irradiando de paz, de paciência, de tolerância. Que essa paz, que essa paciência cubra todo o orbe terrestre, levando essa energia de paz a todos aqueles que precisam nesse momento. Tranquilizar os seus corações, as suas mentes, a vida, e trazendo a harmonia necessária para que possamos viver bem aqui na Terra os nossos dias. Vamos mentalizar o nosso querido Centro Espírita, Antônio de Oliveira, agradecendo a toda egrégora de luz, a todos os mentores da casa, que juntos auxilia, instrui, ampara e consola cada um de nós. Que essas energias perdurem até o nosso próximo encontro. Que assim seja. Meus queridos, muito obrigada. Que nós possamos nos ver em breve, não aqui longe por tela, mas pessoalmente, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado da nossa lição e pratiquem. Pratiquem a paciência, mais do que ouvir as lições aqui, mais do que despertar o coração. A gente precisa exercer essa ação nos nossos dias de hoje, tudo bem? Um beijo enorme, até mais, gente. Boa noite a todos. Que Jesus os abençoe grandemente. Tchau, tchau, gente.